Queridos irmãos e queridas irmãs, celebramos com alegria o primeiro domingo da Quaresma e a Igreja nos convida a fazer com Jesus o nosso retiro espiritual. Então, as leituras que nós vamos ouvir neste final de semana, todas elas fazem alusão ao primeiro ponto que nós somos convocados a refletir durante este retiro. Quem conduz o nosso viver? A primeira leitura, tirada do livro do Gênesis, ela mostra para nós o momento em que Deus coloca o ser humano na criação. E depois ela vem relatar para nós a queda do ser humano. Deus havia colocado o ser humano num patamar e o ser humano sofre uma queda causada por suas próprias escolhas. O ser humano deixou de ouvir Deus e se deixou seduzir pela serpente enganadora. Então, daquele momento em diante, a queda do ser humano. O Evangelho de hoje mostra para nós Jesus novamente reconquistando para toda a humanidade aquele patamar original, no momento em que ele se deixa conduzir pelo Espírito e no momento em que ele se torna obediente somente à palavra do Pai. Aquilo que o ser humano não foi capaz de fazer no paraíso, vencer o engano da serpente, Jesus faz no deserto. A serpente, o inimigo, o tentador, tentou Jesus por 3 vezes. E por 3 vezes, com a palavra, Jesus vence a tentação do inimigo. Então Jesus reconquista para toda a humanidade esse patamar. E assim a Igreja nos faz esta catequese, a catequese do primeiro domingo da Quaresma. Sempre que nós ouvirmos Deus, seguirmos a sua palavra e nos deixarmos guiar pelo Espírito de Deus, nós vamos estar sendo recolocados no patamar original, na presença de Deus, na companhia de Deus. Sempre que nós ouvirmos a voz sedutora da serpente que o pecado representa na nossa vida, nós vamos estar sofrendo novamente e perpetuando a queda inicial, nos afastando de Deus. Então, o Salmo de hoje, o Salmo 50, ele nos convida a nos colocar diante de Deus com o coração contrito. A tradição bíblica acredita que o Salmo 50 foi a oração que o rei Davi rezou depois do grande pecado que ele cometeu e da morte do seu filho, fruto do pecado. E ele então se coloca diante de Deus, não como aquele homem da revolta porque perdeu o filho, mas aquele homem consciente de que ele tem participação direta nos acontecimentos da vida dele. Tudo que aconteceu foi consequência do seu pecado, não foi a ação de Deus. Quantas vezes a gente vive a nossa vida aqui na terra, brigado com Deus, reclamando com Deus, nos afastando mais de Deus, desconfiando de Deus, desconfiando da sua igreja. E o rei Davi, mesmo tendo perdido seu filho, ele reconhece que aquela perda foi fruto do seu pecado, consequência de suas escolhas, e ele se coloca de Deus como todos nós deveríamos nos colocar, olhando para o nosso passado, pedindo piedade, Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Que a Quaresma seja para nós esta ocasião de pedir perdão, que a Quaresma seja para nós esta ocasião de nos reconciliarmos com Deus, de nos recolocarmos no patamar original. A segunda leitura que vai ser lida para nós esse final de semana, da carta de São Paulo aos Romanos, ela trata muito bem isso, dizendo que o pecado entrou no mundo por um só homem, e através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. E aí vai então fazendo esse desenvolvimento
nos levando também a crer que se por um homem entrou o pecado e a morte, e ela reinou de Adão, desde Adão, agora por um homem há de vir a vida. Há de vir a vida. Esse homem é Jesus, é o que vence o tentador no deserto. Então, é por Jesus Cristo, e aí a segunda leitura continua dizendo, Jesus Cristo se derramou em abundância sobre todos nós o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, do jeito que o pecado, nós herdamos o pecado por causa de Adão, nós herdamos a graça por causa do Cristo. Essa graça se derramou sobre cada um de nós. Então São Paulo tem essa palavra tão bonita na segunda leitura de hoje. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, desde que nós nos coloquemos diante de Deus contritos, pedindo perdão de nossos pecados. Que a Quaresma seja para nós esta ocasião de redescobrirmos o nosso lugar na obra da criação, o nosso lugar diante de Deus e o lugar de Deus na nossa vida, através da obediência à sua palavra. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do seu lado para te defender, dentro de ti para te conservar, diante de ti para te conduzir,